Por que as testemunhas de Jeová não comemoram certos feriados? Como as testemunhas de Jeová decidem se devem ou não comemorar um feriado? Antes de decidir se devem ou não comemorar um feriado, as testemunhas de Jeová examinam a Bíblia. Quando fica claro que o feriado ou a celebração desrespeita os ensinos bíblicos, as testemunhas de Jeová não participam dessa ocasião. Quanto a outros feriados, cada cristão toma sua própria decisão, esforçando-se para manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Atos 24, 16. Antes de decidir se devem ou não celebrar um feriado, as testemunhas de Jeová analisam as seguintes perguntas. A nota diz: este artigo não menciona todos os feriados que as testemunhas de Jeová não comemoram, nem todos os ensinos bíblicos que se relacionam a eles. Fim da nota. O feriado é baseado em algum ensino que não está na Bíblia? Ensino bíblico. Saiam do meio deles e separem-se, diz Jeová, e parem de tocar em coisa impura. 2 Coríntios 6, 15 a 17. Para continuarem totalmente separadas de ensinos espiritualmente impuros, ou seja, que são contra o que a Bíblia ensina, as testemunhas de Jeová não comemoram feriados que têm as características a seguir. Feriados baseados na crença em outros deuses ou adoração a eles. Jesus disse: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Mateus 4, 10. Seguindo esse conselho, as testemunhas de Jeová não comemoram o Natal, a Páscoa ou o 1º de Maio, já que esses feriados têm origem na adoração de deuses falsos. A nota diz: em alguns países, o 1º de Maio é conhecido principalmente como o Dia Internacional do Trabalhador. Mas esse feriado tem origem na Roma Antiga. Fim da nota. Além disso, elas também não participam em feriados como os seguintes. Kwanzaa. Segundo a Enciclopédia de Estudos Negros, o nome Kwanzaa tem origem nas palavras do idioma Swahili Metunda Ye Kwanzaa, que significam primeiros frutos. E isso indica que o feriado tem origem nas primeiras celebrações de colheita registradas na história africana. Embora algumas pessoas vejam o Kwanzaa como uma comemoração não religiosa, a Enciclopédia de Religião Africana o compara a um festival africano em que os primeiros frutos são oferecidos aos deuses e aos antepassados como uma forma de agradecimento, e acrescenta: é o mesmo espírito de gratidão pelas bênçãos de vida concedidas pelos antepassados que é observado no feriado afro-americano Kwanzaa. Festival da Lua ou Festival do Meio do Outono. Segundo o Dicionário de Feriados, Festivais e Celebrações do Mundo, esse é um festival que honra a deusa da Lua. Inclui um ritual em que as mulheres da casa se curvam diante da deusa, o que em chinês se chama Kowtow, um ato de reverência. Religiões do Mundo, Enciclopédia Abrangente de Crenças e Práticas. Nowruz, Nowruz. Algumas das origens mais antigas desse festival estão na religião do zoroastrismo. Ele é um dos dias mais sagrados do antigo calendário zoroastriano. Em especial, o espírito do meio-dia, conhecido como Rapfuin, que foi levado à força para o subterrâneo pelo espírito do inverno durante os meses de frio, é recebido de volta com celebrações ao meio-dia no dia de Nowruz, segundo a tradição zoroastriana. Unesco. Festival de Yalda, Shab Yalda. Segundo o livro Sufismo na História Secreta da Pérsia, essa celebração do solstício de inverno, a noite mais longa do ano, está definitivamente ligada à adoração de Mitra, o deus da luz. Acredita-se também que o feriado pode estar relacionado à adoração dos deuses romanos e gregos do sol. Dia de Ação de Graças. Assim como o Kwanzaa, esse feriado tem origem nas antigas celebrações de colheita que honravam vários deuses. Com o tempo, essas antigas tradições populares foram incorporadas pelas religiões cristãs. Uma grande e divina aventura, os peregrinos e a lenda do primeiro dia de Ação de Graças. Feriados que são baseados em superstições ou na crença da sorte. A Bíblia diz que aqueles que põem a mesa para o Deus da boa sorte estão entre os que abandonam a Jeová. Isaías 65, 11. Assim,
As testemunhas de Jeová não celebram os seguintes feriados. Ivan Kupala. De acordo com a crença popular, durante o Ivan Kupala, a natureza libera poderes mágicos e, se a pessoa for corajosa e tiver sorte, poderá conseguir um pouco desses poderes, afirma o livro O AZ de Belarus. Originalmente, o evento era um feriado pagão que celebrava o solstício de verão, o dia mais longo do ano. No entanto, segundo a Enciclopédia da Cultura Russa Contemporânea, esse feriado pagão foi incorporado ao feriado da Igreja, o dia do Santo João Batista, após os pagãos aceitarem o cristianismo. Ano Novo Lunar, Ano Novo Chinês ou Ano Novo Coreano. Segundo o livro Bolos da Lua e Espíritos Famintos, Festividades da China, nessa época do ano, mais do que em qualquer outra, a principal preocupação da família, amigos e parentes é atrair a boa sorte, dar honra aos deuses e aos espíritos e desejar que o novo ano traga boa sorte. Da mesma forma, o Ano Novo Coreano inclui a adoração dos antepassados, rituais para afastar espíritos maus e garantir boa sorte para o Ano Novo e adivinhações para saber o que o Ano Novo promete. Enciclopédia das Comemorações de Ano Novo ao redor do mundo. Feriados que se baseiam no ensino de que a alma é imortal. A Bíblia mostra claramente que a alma morre. Por isso, as testemunhas de Jeová não comemoram os feriados citados abaixo, que promovem o ensino da imortalidade da alma. Dia de Finados, Dia dos Mortos ou Dia de Todas as Almas. De acordo com a Nova Enciclopédia Católica, esse é um dia para lembrar de todos os mortos. A obra acrescenta que durante toda a Idade Média era popular a crença de que nesse dia as almas no purgatório podiam aparecer em forma de fantasma, bruxa, sapo, etc., para aqueles que as trataram injustamente enquanto elas viviam. Festival Qingming, Xingming e Festival dos Fantasmas Famintos. Esses dois festivais são realizados para honrar os antepassados. Durante o Qingming, comida, bebida e cédulas de dinheiro são queimadas para garantir que os mortos não sintam fome, não tenham sede, nem fiquem sem dinheiro, afirma o livro Celebrando os Costumes da Vida ao Redor do Mundo, de chás de bebê a funerais. O livro acrescenta que durante o mês dos fantasmas famintos, mais precisamente na noite de lua cheia, os participantes acreditam que existe uma grande ligação entre os vivos e os mortos, mais do que em qualquer outra noite. Então são importantes os cuidados para apaziguar os mortos, assim como para honrar os antepassados. Chuseok. O livro A Tradição Coreana de Religião, Sociedade e Ética afirma que esse festival inclui ofertas de comida e de vinho para as almas dos mortos. As oferendas refletem a crença de que a alma sobrevive à morte do corpo. Feriados que estão ligados ao ocultismo. A Bíblia afirma que alguém que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos, é detestável para Jeová. Deuteronômio 18, 10 a 12. Assim, para se manterem longe de qualquer coisa relacionada ao ocultismo, incluindo a astrologia, que é uma forma de adivinhação, as testemunhas de Jeová não celebram o Halloween nem os seguintes feriados. Ano Novo Tamil e Singalês. Os rituais tradicionais relacionados a esse evento incluem realizar certas atividades em momentos astrológicos específicos para trazer boa sorte. Enciclopédia do Sri Lanka. Songkran, Ano Novo Tailandês. O nome desse festival asiático é derivado da palavra sânscrita, que significa movimento ou passagem. E esse festival marca a passagem do Sol pela constelação zodiacal de Áries. Comida, banquetes e fé. Enciclopédia de Cultura Alimentar nas Religiões do Mundo. Celebrações que são parte da lei mosaica, que terminou com o sacrifício de Jesus. A Bíblia declara: Cristo é o fim da lei. Romanos 10, 4. Os princípios da lei mosaica dada ao antigo Israel ainda beneficiam os cristãos. No entanto, eles não celebram as festividades dessa lei, especialmente aquelas que indicam a vinda do Messias, pois os cristãos acreditam que ele já veio. A Bíblia diz:
Essas coisas são uma sombra do que viria, mas a realidade pertence ao Cristo. Colossenses 2:17. Por esse motivo, e também porque algumas dessas festividades passaram a incluir costumes que são contra a Bíblia, as testemunhas de Jeová não participam das celebrações abaixo. Hanukkah. Essa festividade comemora a segunda dedicação do templo judeu em Jerusalém. No entanto, a Bíblia afirma que Jesus se tornou sumo sacerdote de uma tenda, ou templo, maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Hebreus 9:11. Para os cristãos, esse templo espiritual substituiu o templo físico em Jerusalém. Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. É o primeiro dia do ano judaico. Nos tempos antigos, essa festividade incluía sacrifícios especiais oferecidos a Deus. No entanto, Jesus Cristo, como Messias, fez cessar o sacrifício e a oferta. Por isso, esses sacrifícios não são mais aceitáveis aos olhos de Deus. Daniel 9, 26 e 27. O feriado promove o ecumenismo? Ensino bíblico. O que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? 2 Coríntios 6, 15 a 17. As testemunhas de Jeová se esforçam em conviver pacificamente com seus vizinhos e respeitam o direito que cada pessoa tem de escolher suas crenças. Mas elas não participam de celebrações que promovem o ecumenismo, conforme os exemplos que se seguem. Celebrações que honram um personagem religioso ou eventos que promovem união de adoração entre pessoas de diferentes religiões. No passado, quando Deus conduziu o povo dele para uma terra em que as pessoas praticavam outras religiões, ele lhes disse: não façam pacto com eles nem com os seus deuses. Você serviria os deuses deles, o que certamente seria um laço para você. Êxodo 23, 32 e 33. Por isso, as testemunhas de Jeová não participam dos seguintes feriados. Loi Krathong. Durante esse festival tailandês, as pessoas fazem tigelas de folhas, colocam velas e incensos nelas e depois lançam essas tigelas sobre as águas. Acredita-se que esses recipientes levam embora o azar. Na verdade, esse festival celebra a pegada sagrada deixada por Buda. Enciclopédia do Budismo. Dia Nacional do Arrependimento. De acordo com um membro do governo citado em um jornal de Papua Nova Guiné, as pessoas que participam desse evento concordam com os fundamentos da fé cristã. Ele diz que a celebração do Dia Nacional do Arrependimento ajuda a promover os princípios cristãos no país. Vesak. Esse é o dia mais sagrado do budismo e celebra o nascimento de Buda, sua iluminação e sua morte, ou o alcance do Nirvana. Dicionário de feriados, festivais e celebrações do mundo. Festividades baseadas em tradições religiosas que não são ensinadas pela Bíblia. Jesus disse aos líderes religiosos: vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição. Ele ainda afirmou que a adoração deles era em vão porque eles ensinavam as regras de homens como doutrinas. Mateus 15, 6 e 9. Por levarem a sério esse aviso, as testemunhas de Jeová não participam de vários eventos religiosos como os citados a seguir. Epifania, Tinkat, Dia de Reis ou Dia dos Três Reis Magos. Essa celebração pode comemorar tanto a visita dos astrólogos a Jesus como o batismo dele. Ela cristianizou determinados festivais pagãos de primavera que honravam os deuses das águas correntes, rios e córregos. Enciclopédia do Natal. Um festival relacionado a essa celebração, chamado Tinkat, tem profundas raízes na tradição. Enciclopédia da Sociedade e da Cultura do Mundo Antigo. Festa da Assunção de Nossa Senhora. Essa festividade celebra a crença de que a mãe de Jesus subiu ao céu em seu corpo físico. Essa crença era desconhecida pelos primeiros cristãos e não existe nenhuma referência a ela nas Escrituras, diz o livro Religião e Sociedade, Enciclopédia do Fundamentalismo. Festa da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição de Maria não é ensinada explicitamente nas Escrituras. É uma doutrina da Igreja. Nova Enciclopédia Católica.
Quaresma. De acordo com a Nova Enciclopédia Católica, esse período de penitência e jejum foi estabelecido no IV século, mais de 200 anos depois de a Bíblia ter sido escrita. Em relação ao primeiro dia da Quaresma, a mesma enciclopédia afirma: a prática de os fiéis receberem cinzas na quarta-feira de cinzas é universal desde o Sínodo de Benevento em 1091. Meskel. Festival etíope que celebra a descoberta da verdadeira cruz, a cruz em que Cristo foi pregado, acendendo fogueiras e dançando ao redor delas, diz a Enciclopédia da Sociedade e da Cultura do Mundo Medieval. Os parênteses são deles. Porém, as testemunhas de Jeová não usam a cruz em sua adoração. O feriado glorifica um humano, uma organização ou um símbolo nacional? Ensino bíblico. Assim diz Jeová: maldito o homem que confia em meros humanos, que conta com a força dos homens e cujo coração se afasta de Jeová. Jeremias 17, 5. Embora mostrem consideração por seu próximo e até mesmo orem por eles, as testemunhas de Jeová não participam nos eventos ou celebrações abaixo. Feriados que honram um governante ou outra pessoa importante. A Bíblia diz: para seu próprio bem, parem de confiar no mero homem, que é apenas o fôlego de suas narinas. Por que ele deveria ser levado em conta? Isaías 2, 22. Assim, as testemunhas de Jeová não comemoram, por exemplo, o aniversário de um rei ou de uma rainha. Celebrações da bandeira nacional. As testemunhas de Jeová não comemoram o Dia da Bandeira. Por quê? Porque a Bíblia diz: guardem-se dos ídolos. 1 João 5, 21. Algumas pessoas hoje não consideram a bandeira como ídolo ou objeto de adoração, mas o historiador Carlton J.H. Reis escreveu que, no nacionalismo, o principal símbolo de fé e objeto central de adoração é a bandeira. Feriados ou celebrações que glorificam um santo. O que aconteceu quando um homem temente a Deus se curvou diante do apóstolo Pedro? A Bíblia diz: Pedro o levantou, dizendo: fique de pé, eu também sou apenas um homem. Atos 10, 25 e 26. Assim como Pedro e os outros apóstolos não aceitaram uma homenagem especial ou veneração, as testemunhas de Jeová não participam em eventos que honram pessoas consideradas santas, como os listados abaixo. Dia de Todos os Santos. Uma festa em homenagem a todos os santos. As origens dessa festa são incertas. Nova Enciclopédia Católica. Festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse festival honra a Santa Padroeira do México, que alguns acreditam ser Maria, a mãe de Jesus. Acredita-se que ela apareceu milagrosamente a um camponês em 1531. Enciclopédia Greenwood da Literatura Latina. Dia do Nome, dia onomástico. O Dia do Nome é a celebração do santo cujo nome é dado a uma criança durante seu batismo ou sua crisma, afirma o livro Celebrando os Costumes da Vida pelo Mundo, de chás de bebê a funerais. A obra acrescenta que existe um forte elemento religioso relacionado a esse dia. Celebrações de movimentos políticos ou sociais. A Bíblia diz: melhor é se refugiar em Jeová do que confiar nos humanos. Salmo 118, 8 e 9. As testemunhas de Jeová não participam das celebrações do Dia da Mulher e do Dia da Juventude, que apoiam campanhas políticas ou sociais. Elas confiam que somente Deus vai resolver os problemas da humanidade, não os humanos. Pelo mesmo motivo, as testemunhas de Jeová também não participam do Dia da Abolição da Escravidão ou celebrações desse tipo. Em vez disso, elas acreditam que somente o reino de Deus vai acabar com problemas como o racismo e a desigualdade. O feriado faz uma nação ou grupo étnico parecer superior aos outros? Ensino bíblico. Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Atos 10, 34 e 35. Muitas testemunhas de Jeová amam sua terra natal, mas elas não participam de celebrações que dão destaque a uma nação ou grupo étnico como as alistadas a seguir. Eventos que honram as forças armadas. Em vez de promover a guerra, Jesus disse aos seus seguidores:
Continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Mateus 5:44. Assim, as testemunhas de Jeová não participam de celebrações que honram soldados, incluindo os feriados abaixo. Dia de Anzac. A palavra Anzac significa Forças Armadas da Austrália e da Nova Zelândia, e o dia de Anzac, com o tempo, se tornou um dia para lembrar dos mortos em combate. Dicionário Histórico da Austrália. Dia dos Veteranos de Guerra, Dia da Lembrança ou Memorial Day. Esses feriados honram veteranos das Forças Armadas e aqueles que morreram nas guerras do país. Enciclopédia Britânica. Celebrações da história ou independência de uma nação. Jesus disse sobre seus seguidores: eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. João 17:16. Embora as testemunhas de Jeová gostem de aprender sobre a história de uma nação, elas não participam dos seguintes eventos. Dia da Austrália. De acordo com a enciclopédia Wordmark de Culturas e Cotidiano, esse feriado celebra o dia, no ano de 1788, em que os soldados ingleses levantaram sua bandeira e declararam a Austrália uma nova colônia. Dia de Guy Fawkes. É o dia de celebração e comemoração nacional da tentativa fracassada de Guy Fawkes e outros simpatizantes católicos de matar o rei Jaime I e os membros do parlamento inglês em 1605. Dicionário do Folclore Inglês. Dia da Independência. Em vários lugares, esse é o dia em que um país celebra o aniversário da ocasião em que se tornou independente de outro país. O feriado incentiva o comportamento descontrolado e imoral? Ensino bíblico. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo a vontade das nações, quando vocês viviam em conduta insolente, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas, em bebedeiras e em idolatrias ilícitas. 1 Pedro 4:3. Em harmonia com esse ensino bíblico, as testemunhas de Jeová não participam de celebrações que envolvem festas descontroladas e excesso de bebidas. Mas elas gostam de se reunir com seus amigos e, nessas ocasiões, elas decidem se vão ou não tomar bebidas alcoólicas moderadamente. As testemunhas de Jeová sempre se esforçam ao máximo para seguir o conselho bíblico. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, as testemunhas de Jeová não participam em carnavais ou festivais semelhantes que promovem a conduta indecente condenada pela Bíblia. Isso inclui o festival judaico de Purim. Antigamente, o Purim era a celebração da libertação dos judeus no 5º século a.C. Mas hoje, o Purim pode ser, de certa forma, descrito como a versão judaica do Mardi Gras, ou Carnaval, afirma o livro Judaísmo Essencial. Para os foliões, participar dessa festa envolve o uso de fantasias, geralmente homens vestindo roupas de mulher, comportamento descontrolado, bebedeira e muito barulho. As testemunhas de Jeová ainda amam seus familiares, apesar de não comemorar certos feriados com eles? Sim. A Bíblia ensina que as pessoas devem amar e respeitar todos os membros da família, não importa qual a religião deles. 1 Pedro 3, 1, 2 e 7. Naturalmente, quando uma testemunha de Jeová deixa de participar em determinadas celebrações, alguns de seus parentes podem ficar chateados, ofendidos ou até se sentir traídos. Sabendo disso, muitas testemunhas de Jeová tomam a iniciativa de reafirmar o amor delas por seus parentes, explicando com jeito as razões de não comemorarem certos feriados e visitando seus familiares em outras ocasiões. Será que as testemunhas de Jeová obrigam outras pessoas a não comemorar certos feriados? Não. Elas acreditam que cada pessoa deve tomar sua própria decisão. As testemunhas de Jeová respeitam homens de todo tipo, independentemente das crenças deles. 1 Pedro 2, 17.